OAB Rondônia questiona o Estado sobre os meios e reais possibilidades do cumprimento das medidas descritas no plano de contingência para a Covid-19. A OAB Rondônia aponta diversas discrepâncias existentes entre a projeção de contaminação descrita no planejamento estratégico do Estado e os recursos reservados para o atendimento da população rondoniense. Outro ponto questionado pela OAB é a falta de participação dos municípios na elaboração e implementação da estratégia apresentada pelo Estado. Além disso, o documento também aponta a falta de participação dos municípios nas decisões estaduais, a burocracia e entraves dos órgãos colegiados que gerenciam a crise, além da falta de participação direta do governador Marcos Rocha nas decisões que são tomadas. Outro ponto apontado pela OAB é a falta de leitos disponíveis no Estado. Num cenário otimista de 1% da população contaminada, por exemplo, na macro-região de Porto Velho, que concentra cerca de 998.778 habitantes, seria necessários, no mínimo, 100 leitos de UTI para atender somente 1% do total de contaminados em caso grave, que seria de 100 pessoas. Porém, o Estado dispõe apenas de 40 leitos reservados para os casos de Covid-19. Além de requerer o detalhamento das estratégias e os instrumentos capazes de executar o plano de contingência em vigor, a demanda busca que seja providenciado e evidenciado o que foi planejado e está sendo executado, envolvendo o Estado em conjunto com os municípios, indicando todos os detalhes dos procedimentos. O presidente da seccional de Rondônia, Elton Assis, disse ainda que a ação foi proposta após um minucioso estudo do plano de contingenciamento do Estado. Muito bem, Everton Leone, o que você achou aí dessa iniciativa da OAB Rondônia? Meire, independente de se concordar ou discordar de itens que tem aí levantados pela OAB, o mais importante é que a gente está vendo a OAB atuante. E é isso que se quer numa OAB. Aquela velha OAB de lutas, né? Presente nos grandes momentos desse país e atuante de uma forma efetiva. Então não há o que se discutir nesse aspecto. A OAB ela tem que estar presente, sim, em tudo que possa ser realizado, feito e planejado, e ela como órgão que também fiscaliza, que também observa, até porque estamos num Estado democrático de direito, ela tem o dever de agir dessa forma. Como eu disse, muitas questões aí podem prosperar, outras não, mas a presença da OAB atenta, isso nos deixa muito radiantes. Parabéns ao doutor Elton Assis e a toda a sua equipe, e aos advogados em geral, porque eles representam essa categoria. Agora, por exemplo, um aspecto aí que eu acho que já tem que sair fora da responsabilidade do governo do Estado, do governador especificamente, é com relação à falta de leitos. Porque, e eu já falei aqui outro dia, se a gente quiser responsabilizar, e tem que responsabilizar, ou deveria se responsabilizar, é todos aqueles que passaram aqui no Estado nos últimos 30 anos. Porque, na verdade, nós sempre estivemos aqui envolvidos com falta de leitos, com falta de equipamentos, com falta de medicamentos, com falta de tudo. Isso é histórico aqui no Estado. Agora, podemos ir mais longe? O Serviço Único de Saúde, o Ministério da Saúde, é quem tem a maior responsabilidade sobre isso, porque isso aí é uma atribuição da União. O Estado é parceiro. Então, o que precisa a gente levantar é o que aconteceu aqui nos últimos 30 anos, para começar por aí, podemos falar 40 anos, eu estou aqui há 38, vamos para 40 anos. E sempre houve no país, e aqui não podia ser diferente, uma negligência total e absoluta. Claro que aqueles governadores de trás poderiam alegar, mas naquele tempo nós não tínhamos dinheiro aqui, não tínhamos recursos, e não tinham mesmo. Mas o Ministério da Saúde, os ministros da Saúde, os presidentes das repúblicas teriam que ser responsabilizados também. Aqueles que passaram por esses cargos e não olharam, não é para os estados não olharam para o povo brasileiro.
Quando eu digo aqui que a gente tem 1,5 milhão de crianças morrendo por ano por diarreia, por caganeira nesse país, eu não tô trazendo esse número do nada, e isso é um grande indicativo. E ninguém fala disso, a imprensa não fala disso. Era para nós ter praticamente uma luta igual a do coronavírus todos os dias do ano nesse país, e não se tem. É porque agora pegou moda, e não é porque não é para a gente lutar contra o corona não, mas eu quero saber das outras mortes que continuam acontecendo, que continuam se perpetrando nesse país por absoluta negligência dos governantes, da classe política e de muito mais das OABs que passaram, que também se calaram, parte da imprensa, a imprensa também que se calou. Vamos assumir a nossa culpa. Se bem que eu tenho falado aqui particularmente, desde que esse programa começou, aliás, e nos espaços todos que nós temos, no Papo de Redação, no rádio, não só eu, mas os dinossauros todos, temos falando incessantemente do problema da saúde desse estado, desse país. E, lamentavelmente, nunca se abriu a boca para nada. Ontem eu falei aqui das fitinhas, das tirinhas lá para medir a glicemia. Isso sempre faltou. Isso sempre faltou. As pessoas morrem por negligência de atitude dos nossos governantes, dos nossos dirigentes. Estou falando genericamente, não estou falando para quem começou ontem, não. Mas isso é histórico nesse país e nunca se levantou e nunca se viu uma indignação nem parecida com essa do coronavírus, que, aliás, não se tem culpa. Não se tem culpa pela origem do coronavírus, mas se tem culpa porque não nos prevenimos contra isso. Agora, a diarreia, essa sim a origem, é a omissão dos políticos, dos dirigentes, de todos aqueles que, e mais, das entidades todas, dos poderes todos. Porque morre gente por falta de assistência médica nesse país todo dia, por erros médicos todo dia, por diabetes todo dia, por falta de UTI todo dia. Não é só agora no coronavírus, não. É que o coronavírus também, nessa época aqui, dá manchete, né? Não estou falando isso para o OAB, não, mas está todo mundo desse jeito. E o objetivo ainda é derrubar o presidente. Então, gente, vamos devagarzinho, que aqui o problema é muito maior do que se imagina. Se fosse só o coronavírus, a gente ia dizer assim, ó, agora passa o coronavírus e está tudo resolvido. Não está nada resolvido, porque vão continuar morrendo milhares de brasileiros por dia, por negligência dos nossos dirigentes. E não adianta também reclamar muita população de dizer que só eles têm culpa, porque nós que votamos neles e nos mesmos o tempo todo também somos responsáveis. São os nossos algozes e nós os reencaminhamos novamente para aqueles mesmos lugares, para não fazerem muitas vezes absolutamente nada para o povo brasileiro. De qualquer maneira, está aí uma ação da OAB, aplaudo, mas é bom sempre colocar todos os pingos nos is.